Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse tema, o qual eu propus para você nessa semana, né? Dentro do desafio aí que a gente propôs essa semana. Então nós vamos falar sobre o ponto cego. Tem uma proposta do desafio que é identificar e mapear os pontos cegos, né? Então vamos lá, eu vou caminhar com você um pouquinho dentro desse tema para a gente discorrer, né? O que impede, o que está atrapalhando, qual é o ponto de ruptura, o que você não está vendo, o que nós não estamos vendo. Quando eu falo sobre ponto cego, é mais ou menos assim, ó. Nós não conseguimos ver tudo a todo tempo, a todo instante. Então existem pontos na nossa jornada existencial que nós não conseguimos ver sem que a gente coloque foco, atenção ou direção nesse olhar. Então, na jornada do emagrecimento não é diferente. Nosso objetivo aqui é trazer foco, atenção plena para o presente e analisarmos um pouco os pontos cegos dessa nossa caminhada. Para você que dirige, você sabe que todo veículo, seja ciclomotor ou automotor, ele tem um ponto cego, ele tem um ponto de ruptura, né? Então é sobre isso que eu vou dinamizar com você aqui. Então, o que impede, presta bem atenção no que eu vou falar para você, o que impede o resultado do seu emagrecimento não é o que você não sabe, é o que você ainda não consegue ver, ok? Então, o que é o ponto cego? O ponto cego é tudo aquilo que conduz as suas escolhas, sustenta os seus padrões e sabota os seus resultados. Isso é o ponto cego, tá? Então, sem passar pelo filtro da consciência, sem passar pelo filtro do questionamento, no corpo, o ponto cego ele se manifesta como então, pastor? Ele pode se manifestar como repetição de comportamentos autodestrutivos ou emagrecer e engordar novamente, aí tem um ponto cego. A compulsão sem motivo. Ah, por que está sentindo compulsão? Não sei, não sei, não sei, estou sentindo. Então isso é um reflexo de um ponto cego, né? A autossabotagem após pequenos avanços. Sabe quando você emagrece 1 quilo, emagrece 600 gramas, emagrece 300 gramas, aí você entra num ciclo de autossabotagem? Isso remete a um ponto cego. Além desse cansaço emocional antes do resultado final. Sabe esse cansaço contínuo que a gente sente? Pois é. Então o ponto cego ele não é falta de força de vontade. Eu preciso deixar isso claro para você. Não, não é isso. É excesso de lealdade inconsciente a uma dor não resolvida. Ah, pastor, mas a minha vida tá tudo bom, tá tudo bem, eu tô vendo tudo. Olha, para de contar historinha para você mesmo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A vida é plena, a vida é próspera, a vida é abundante, a vida é saudável. Mas nós interpretamos a vida com outros olhos. Nós interpretamos os fatos com outros olhos. E é aí que está o ponto cego, na nossa interpretação. Porque o ponto cego, segundo a lógica transformacional, ele está ligado à identidade inconsciente. É aquilo que eu faço, vivo, penso ou sinto sem pensar, sem querer aquilo. Também são vantagens que a gente tem, vantagens ocultas de um determinado problema, além de histórias que a pessoa conta para si mesma. Não, eu não consigo mesmo não. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, isso é isso mesmo. Não. Isso a gente precisa trazer um olhar de amor, de atenção. E além dos ganhos secundários invisíveis. Então, dentro da jornada do emagrecimento a qual nós estamos trilhando, isso é crucial. Crucial porque o corpo obedece à identidade, não à dieta. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O corpo obedece à identidade. A identidade é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto. São convicções internas. Não adianta eu fazer tudo certo aqui fora se dentro de mim eu não tenho convicção. Se dentro de mim eu não tenho clareza da minha identidade, do meu propósito. Por isso que a gente associa o protocolo terapêutico, tá, de reeducação emocional e reeducação alimentar ao protocolo de terapia CIS. Para quê? Para que você possa gerar esse reposicionamento, essa transformação de dentro para fora. Aqui eu estou trabalhando de uma forma prática com você, mas lá na terapia com a pastora Zélia você está trabalhando algumas partes do seu mindset, tá?
Então, presta bem atenção. O emagrecimento, tá? Ele não vai obedecer só o que você faz aqui fora. Ele obedece o que está dentro de você. É do tipo, eu quero ir para Belém, mas estou caminhando para São Paulo. Eu quero ir para Belém, mas estou caminhando para São Paulo. Eu vou chegar em Belém quando? Nunca. Por que eu nunca vou chegar? Porque está incongruente e gera um conflito emocional e espiritual. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é o corpo como uma solução, não como um problema. O seu corpo ele é uma solução, não é um problema. Um dos maiores pontos cegos na jornada do emagrecimento que a gente percebe ao longo desse tempo é acreditar que meu corpo é o problema. Meu corpo é o problema. Na verdade, o corpo muitas vezes ele é a solução encontrada pelo inconsciente para lidar com alguns dos problemas, né? Porque a obesidade e sobrepeso ele não é causa, ele é consequência de uma disfunção que na maioria das vezes é emocional. Eu vou citar para você algumas que a gente vê com muita recorrência: falta de afeto, medo de rejeição, carência emocional, a sensação de abandono, necessidade de proteção, necessidade de aprovação. Tudo isso são possíveis causas que nos levam a essa disfunção emocional que vai corroborar no sobrepeso. Então o peso ele pode ser só uma armadura emocional para te proteger, enquanto que você luta contra o corpo e aí ele vai só reforçar mais esse ponto cego. Porque a gente não olha para dentro, a gente não olha para a verdadeira causa, está olhando para as consequências, tá? Então, é importante ressaltar isso, porque os pontos cegos mais comuns no emagrecimento são frases como: eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. E esse ponto cego especificamente, ele tá remetendo a quê? Identidade de fracasso consolidada. Eu não consigo, eu não dou conta, eu já tentei, não consegui, todo mundo consegue, eu não consigo. Tá reforçando o que dentro de você? Tá reforçando que você é uma fracassada. Tá consolidando que você tem uma identidade fracassada, que você é um fracasso. Outra ruptura, outro ponto cego que é bem recorrente é: olha, quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Presta bem atenção, isso aqui é uma forma de camuflar. Camuflar o quê? Camuflar a terceirização da autoestima. Você está responsabilizando o outro por algo que só depende de você. Você está responsabilizando coisas por algo que só depende de você. Eu só vou ser feliz quando eu for magra? Não. Eu sou feliz, resgata a minha essência, ativa a minha felicidade, agora por isso eu vou emagrecer. Esse é o ponto ideal, tá? Então, outra ruptura que é bem interessante, que ocorre com o ponto cego, eu sei o que tenho que fazer, eu só não consigo. Eu ouço muito isso aqui. Mas pastor, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. O que esse ponto está revelando? Está revelando um conflito interno não resolvido. Eu sei, mas não faço. Eu sei, mas não faço. Eu sei, mas não faço. Então você não sabe. Precisa aprender para fazer. Então é um conflito interno não resolvido. Tá? Outra coisa, eu ouvi esses dias a cliente disse para mim assim, esse aqui é bem interessante porque foi recente. Ela disse para mim assim, ó: pastor, comida é o meu único prazer. Eu olhei para ela e pensei: poxa, o único prazer seu é comida, então você está arrebentada. Você está muito vazia. Presta bem atenção, quando eu coloco toda essa energia, esse prazer na comida, eu estou dizendo que eu tenho um vazio emocional não reconhecido. Eu faço o quê? Tento apaziguá-lo na comida. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Anota isso daí, ó. O emagrecimento trava onde a verdade ainda não foi revelada. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu preciso me abrir para conhecer a verdade. Eu preciso me abrir para viver a verdade. Porque o que eu aprendi me trouxe até onde eu estou. Mas o que eu vou aprender é que vai me levar para o próximo nível. Então não adianta eu ir para o próximo nível só com aquilo que eu já aprendi. Eu preciso aprender algo novo. Então, é isso que a gente vai dinamizar com você. Mas como então que nós vamos aplicar esse ponto cego no emagrecimento?
com um olhar de respeito, de responsabilidade, sem julgamento. Num primeiro momento, nós vamos sair do campo do julgamento e entrar no campo da curiosidade. Como assim? Presta atenção. Enquanto há culpa, o ponto cego se protege. Se protege através do quê? Da própria culpa. Então, troque. Presta bem atenção. Nós vamos trocar agora. Nós vamos trocar. Por que eu faço isso? Percebe que a gente faz muito essa pergunta? Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Ou por que eu faço aquilo? Essa pergunta, ela tá te colocando dentro de um ponto cego. Ela tá te trazendo culpa. Então, qual que é a pergunta que vai nos direcionar à liberdade? Para que isso me serve? Para que isso me serve? Percebe que nessa pergunta não tem carga de culpa, não tem carga de peso. Agora, por que eu faço isso tem carga de culpa? Pois é. Aqui, através dessa única pergunta, você já começa a abrir a sua consciência. Você já começa a sair do julgamento e entrar na curiosidade. Entrar na exploração do próximo nível. No segundo momento, que é a segunda etapa do ponto cego aqui, você vai identificar o ganho invisível do peso. Afinal de contas, todo comportamento mantido traz algum ganho oculto. Vamos lá, vou explicar para você, calma aí. Um exemplo claro, evitar a exposição. Talvez você está acima do peso para evitar a exposição. Você tem um ganho. Você está ganhando alguma coisa. Ou talvez para evitar rejeição. Ou talvez para manter o pertencimento familiar. Como assim, pastor? É porque o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, lá todo mundo era gordinho. Então agora, você, para pertencer a esse grupo, você também agora tem que se manter do mesmo jeito que todo mundo. Então, são ganhos invisíveis. E aí, se você se tornar diferente dos demais, você vai ser excluída. Eles vão te tirar do campo. Eles vão te tirar do jogo. Às vezes também, nessa etapa de identificar o ganho invisível do peso, tá no fato de evitar o sucesso, né? Ou evitar receber atenção ou cuidado. Então, tudo isso nós vamos identificar, tá, o ganho invisível do peso. O que eu estou ganhando que eu não estou percebendo? Né? Então, o peso ele pode ser a forma mais inteligente que o seu inconsciente encontrou para sobreviver. Aí nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é observar os momentos de autossabotagem. Tá? O que é observar os momentos de autossabotagem? Tá. Quando o resultado começa a surgir. O ponto cego ele vai aparecer. Quando o resultado começar a surgir, vai aparecer um ponto de autossabotagem. Você começa a analisar. Tá? Quando que ele aparece? Quando você se aproxima do objetivo. É como se fosse assim, ó, quando você vai se aproximando do seu objetivo, tem uma borracha, tem uma corda que te puxa para trás. Quando o elogio chega, quando o corpo começa a mudar. Eu ouço muitas vezes os clientes chegam e dizem assim: ah não, pastor, não quero emagrecer mais não, já tá bom, não sei o que, papá. Isso aqui é um ponto cego. Tá? Percebe que você começa a entrar num ciclo de autossabotagem? Porque começou a mudar e agora a mudança é nova e o que é novo você não quer. Está inconsciente dentro de você. Então toda autossabotagem, toda sabotagem é um pedido de consciência. O que eu perderia se realmente emagrecesse? Pergunte-se para você, o que você perderia se realmente você emagrecesse? O que você perderia se realmente você chegasse ao objetivo final? Primeira coisa, perderia as roupas. Agora, será que você quer mesmo perder essas roupas? Quer não, a gente gosta das roupas e quer aquelas roupas. O que você realmente perderia? Ah, eu perderia essa capa de proteção. Você vai conseguir emagrecer de fato? Por isso que o ponto cego, para nós olhar para aquele momento, para aquele ponto, para aquele ângulo que nós ainda não tínhamos olhado. E fazendo isso, nós vamos abrir a nossa consciência, nós vamos enxergar esses pontos cegos, nós vamos interromper esse ciclo automático, né? Como que a gente interrompe o ciclo automático? Criando pausas conscientes antes de comer. Lembra que eu sugiro para você tomar 600 ml de água antes das principais refeições?
É isso. Tome 600 ml, pare um pouquinho. Pare. Tá comendo? Para um pouquinho. Sinta. O que eu estou sentindo agora? Essa fome é física ou essa fome é emocional? Do que eu realmente preciso? É de comida, é de atenção, é de carinho? E aí você vai criar o seu diário da consciência, tá? Não é só o diário alimentar. Você vai registrar a emoção, você vai registrar a situação. Por exemplo, a emoção, sentir raiva. Por que você sentiu raiva? Aí eu senti raiva porque eu ouvi isso, porque fizeram isso comigo. E o que você pensou? Ah, eu pensei em cortar o pescoço dessa pessoa. Ah, eu pensei em fazer isso, em fazer aquilo. Isso gerou um comportamento. Isso vai gerar uma sensação corporal, né? O ponto cego, ele odeia registro. Então, o ponto cego, quando você começa a mapear e trazer a luz para ele, você começa a escrever, você começa a trazer um desdobramento muito maior, tá? E aí, tudo vai se tornar mais leve. O emagrecimento, ele começa quando o ponto cego é visto. O ponto cego não desaparece quando ele é combatido, não. Ele se dissolve quando ele é compreendido. Quando a consciência se abre, aí o corpo relaxa, a compulsão diminui, a constância surge, o processo deixa de ser violento. E aí você vai tomar consciência que o peso que você carrega no corpo é proporcional ao que ainda não pode olhar na sua alma. Emagrecer não é perder peso. Preciso deixar isso bem claro para você. É perder a necessidade de usar o peso como proteção. Escreve aí nos comentários embaixo, que eu vou saber se você assistiu essa aula. Tem uma chave aqui poderosa. Escreve aí. Emagrecer não é perder peso. É perder a necessidade de usar o peso como proteção. É aqui que é a chave que eu vou saber se você assistiu a videoaula ou não. Emagrecer não é perder peso. É perder a necessidade de usar o peso como proteção. Então, quando você abre os seus olhos internos, que você olha com amor, o corpo deixa de gritar, a comida perde o poder, o processo se torna leve, o resultado se sustenta. É isso que vai acontecer quando você trouxer essa consciência e aplicar isso no seu emagrecimento. Então, tem as etapas aí, volta essa videoaula, assista novamente, para que você possa ter uma compreensão mais clara sobre o ponto cego no emagrecimento. Ok? Então, desafio da semana está aí. Pelo menos 3 vezes por semana, caminhando 25 minutos. Ah, mas eu estou caminhando 1 hora. Tá, você está caminhando já 1 hora, nós vamos fazer diferente com você então. Nós vamos num ritmo de 10 em 10 minutos. 1 hora é 60 minutos. Então, 10 minutos você vai caminhar normal, 5 minutos mais rápido, 5 minutos mais lento, depois 10 minutos normal. Nós vamos intercalar, ou seja, melhor, vamos fazer mais simples. Você vai caminhar 5 rápido, bem rápido, acelerando o passo, mais rápido, o dobro do que você estava fazendo, e aí 5 minutos você diminui. Depois 5 mais rápido, 5 diminui, até você fechar 1 hora. Combinado? Então nós nos encontramos na próxima videoaula. Espero que você aplique essas orientações. Afinal de contas, saber e não fazer é não saber. Ok?